Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, o último dia de fevereiro. Meu nome é Jaime e esse é o Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje eu vou começar com os absurdos no mundo, porque assim, eu não sei vocês, mas quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente tende a ser educado, respeitoso, né? Tentar ser um bom anfitrião. E não foi isso que Donald Trump fez hoje quando ele recebeu Zelensky numa armadilha. Foi uma emboscada isso aqui. Porque ele tentou forçar o presidente da Ucrânia a aceitar um acordo na frente da mídia toda e transmitindo ao vivo para o mundo todo. E foi olha, eu não sei se vocês tiveram o desprazer de assistir, mas foi muito feio o que aconteceu. Bateram boca, o Trump não tem decoro nenhum, né? Ele é um ser que, ele ser presidente de uma nação é uma coisa meio inexplicável, mas tá aí, bateram boca. O Trump humilhou o Zelensky muito, mas é o que acontece quando você vende a sua alma para o capiroto. Né? A Ucrânia, para conseguir resistir à Rússia, teve que se aliar aos Estados Unidos. Antes, tinha um presidente um pouco menos pior, que era o Biden. Agora, não é só o Trump, é o Trump e o nosso querido Elon Musk, que é o quê? Que é os minérios que tem nas terras raras lá. Falei disso ontem e anteontem aqui no jornal. Se você perdeu, dê uma olhada lá, que explica essa questão dos minérios e todo o interesse do Musk e dos Estados Unidos nessas terras da Ucrânia. Cara, eu vou te falar um negócio. O bate-boca começou lá no fim do encontro, obviamente, né? Quando o Trump meio que insistiu, forçou o Zelensky a aceitar uma trégua, um fim de guerra, né? E ele não quis, não. Aí o vice-presidente do Trump estava lá, né? O Vance, e falou o seguinte para o Zelensky, quando o Zelensky chamou o Putin de assassino. Aspas pro Vance. Senhor presidente, com todo respeito, acho desrespeitoso da sua parte vir ao salão oval e tentar debater isso diante da mídia americana. Quando Zelensky tentou responder, Trump levantou a voz e começou a agressão. Dá uma olhada, aspas pro nosso laranjão. Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial e o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país. Um país que te apoiou muito mais do que muitos disseram que deveria. Zelensky então apontou que Trump é menos duro com Putin. Foi tipo assim, você bate menos nele do que em mim. Foi isso que o Zelensky falou. Falou assim, abre aspas para o Zelensky, não faça concessões a um assassino. Seu povo, o Trump de novo, tá? Seu povo é muito corajoso, mas ou vocês fazem um acordo ou estamos fora. E se estivermos fora, vocês terão que lutar sozinhos. Sim, que ninguém mais vai apoiar. Porque os Estados Unidos bancou essa guerra da Ucrânia, da mesma maneira que eles bancaram o genocídio de Israel, tá? Não vale uma pipoca, não. Depois dessa discussão, obviamente, eles não assinaram um acordo de minerais. Óbvio, né? Os dois países não assinaram um acordo que prevê a exploração norte-americana de minerais em solo ucraniano. Essa informação foi dada por fontes da Casa Branca a Reuters. Segundo essa fonte, Trump não descartou um acordo, mas que isso não deve ocorrer até que a Ucrânia esteja pronta para ter uma conversa construtiva. O Trump disse o seguinte: manda o Zelensky voltar quando ele quiser falar de paz. O que é falar de paz? É aceitar tudo que os Estados Unidos e a Rússia querem e enfiar a goela abaixo. É basicamente isso. E o Zelensky não tem para onde correr. Se ele tentar continuar a guerra sozinho, sem o apoio dos Estados Unidos, ele está lascado. A Ucrânia está lascada. É uma pena isso. Eu não estou defendendo nem a Ucrânia nem nada, mas assim, a gente quer sempre a paz.
Mas não dá para você querer propor a paz para o Zelensky se ele vai ter que abrir mão dos minerais dele lá num acordo com os Estados Unidos, que é o quê? Os Estados Unidos quer explorar os minerais em troca do dinheiro todo que eles já investiram, que eles já deram para a Ucrânia na guerra. E a Rússia quer o fim da guerra desde que ela fique com os territórios da Ucrânia que ela invadiu. Não vai ter paz nunca desse jeito. É isso que está acontecendo lá. E eu achei de uma deselegância a atitude do Trump, mas assim, não é nada diferente do que a gente já espera desse infeliz, né? Só um parênteses, essa situação do Papa tá feia, hein? O Papa tem piora no quadro respiratório, tá com broncoespasmos. Acho que tá difícil a coisa lá pro pontífice, hein? É uma pena, né? Não sou católico, mas a gente respeita as pessoas, não é mesmo? Ou deveríamos respeitar. Algumas religiões não respeitam, não. Aliás, se vocês quiserem ver como funciona isso, hoje no ICL Notícias, primeira edição, eles entrevistaram o Ottoni, que é o cara que estava concorrendo à presidência da bancada evangélica no Congresso. Ele perdeu, ele deu uma entrevista. Vocês precisam ver a ginástica que ele fez para dizer que o Bolsonaro e o resto não planejaram um golpe de Estado. Não. Eu fiquei com vergonha alheia, eu não sei se foi vergonha alheia bem o que eu senti não, mas foi difícil assistir. Se vocês tiverem estômagos e interesse, deve estar lá no YouTube do ICL, esse corte, certeza que eles fizeram um corte, se não fizeram, perderam uma boa oportunidade para isso. Vamos falar de Brasil, tem bastante coisa do Brasil hoje. Como a gente já esperava, a Gleisi foi nomeada ministra, né? Da Secretaria de Relações Institucionais, que junto com o da Casa Civil são os ministérios que ficam mais próximos ao presidente da República. E ele resistiu muito, porque o Centrão queria, porque queria esse ministério, e ele colocou a Gleisi, que é a presidente do PT desde 2019. Então é uma vitória da esquerda, vamos dizer assim. E o que eles dizem é que a presença dela deve ajudar muito nessa questão da comunicação. Porque se tinha muito estava se formando muitas críticas ao Lula de que ele estava centralizando tudo e ele não estava conversando, que eu acho uma grande bobagem, mas ok. Então agora ele tem a Gleisi do seu lado, é uma pessoa em quem ele confia, uma pessoa que tem muita comunicação com ele, que tem abertura com ele. E a expectativa é que a chegada dela mude essa dinâmica, essa visão que as pessoas estavam tendo de que ele estava muito centralizado, né? Que as decisões estavam muito centralizadas nele. A expectativa é que agora o processo seja mais compartilhado e estratégico. Também colocou o Padilha ali no Ministério da Saúde, que é um cara que ele confia bastante também e é bem mais vocal. O Padilha é muito mais político do que a Anísia. Foi por isso que a Anísia foi trocada. Porque ela não é uma política. Ela fez, na minha opinião, ela fez uma gestão muito boa, ainda mais vindo de 4 anos do Bolsonaro, que é só ver quem foram os ministros da saúde dele. Ela conseguiu recuperar a pasta, fez um bom trabalho e foi trocada agora porque o governo precisa pensar na questão da eleição de 2026 e por isso também a entrada da Gleisi aqui para ajudar nessa questão do... Eles estão chamando de criação do núcleo duro para ajudar o Lula, né? Para melhorar essa imagem do governo, que conforme as pesquisas estão mostrando, com toda a questão do PIX, do aumento do alimento e tudo mais. A imagem do governo não está boa, né? Precisa mudar e a entrada da Gleisi também é para isso. Vamos a mais notícias do Brasil. Uma que a gente vem acompanhando já tem um tempo aqui no nosso canal, perdão, é da bendita exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, né? Que o IBAMA é contra, o governo está forçando a mão, eu sou contra, tá? Tem gente que é a favor, eu acho que não. Eu acho que a gente já devia estar investindo mais nas energias, outros tipos de energias, principalmente as renováveis, as que não agridem tanto o meio ambiente quanto a queima dos combustíveis fósseis.
hein? Sem falar em todo o perigo de vazamento, toda essa questão, a fauna ali da região, né? Então isso é muito sério. Hoje saiu a notícia que os técnicos do IBAMA recomendam rejeição de licença para pesquisar petróleo na foz do Amazonas. Então eles concluíram o parecer que avalia o pedido da Petrobras para pesquisar a exploração de petróleo na foz do Amazonas e decidiram recomendar a rejeição do pedido. Isso foi concluído quarta-feira passada, dia 26, tá? Na prática, esse parecer técnico ele não é capaz de impedir a exploração, ele não consegue barrar o licenciamento. Basicamente, os técnicos fazem a avaliação e eles mandam para o IBAMA, para o presidente do IBAMA, falar, ó, na nossa opinião, não deveria ser liberado essa exploração. É isso, é uma recomendação. A decisão final fica a cargo do presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho. Tá? A Petrobras vinha buscando formas de atender às exigências do IBAMA sobre as instalações de resgate da fauna que estavam previstas para serem instaladas no Oiapoque, no Amapá. Estava previsto para ocorrer nesta semana um tipo de teste pré-operacional para resgate de fauna marinha em situações de emergência. Tá vendo? É esse o ponto também, é um dos pontos. Vamos lá. O entendimento da área técnica, porém, é o de que as informações e medidas adicionais prestadas pela Petrobras não foram capazes de afastar os riscos e fragilidades apontados anteriormente. Por isso que eles deram uma negativa na licença. Tá? Então, o IBAMA fazendo o trabalho dele direitinho. Eu espero realmente que isso não seja aprovado e que a gente invista em outros tipos de energia. Em energias renováveis, energias limpas. E esquecer esse negócio de petróleo, esquecer essa questão de combustíveis fósseis, porque é isso que está ajudando a acabar com o nosso planeta. É só ver o calor miserável que a gente está enfrentando. Estava enfrentando, falaram que ia acabar dia 24 de fevereiro, lembra? Ah, não, está continuando. E a previsão agora é que vá até começo do outono. Então, é disso que a gente está falando. Esse tipo de atitude, esse tipo de corrida atrás de petróleo de novo, só depõe contra a questão ambiental. E eu, como sou um ambientalista e gosto muito do nosso planeta ainda, e acho que ainda existe possibilidade da gente salvar o planeta para nós, né? Inclusive, porque não tem plano B, tá bom? Esse gente que acha que vai morar em Marte, não vai não, tá? Não vai não. Então, pensem bem no que vocês acreditam e no que vocês votam, tá? Votar em negacionista climático não é uma boa ideia. Uma outra notícia triste: comunidade Guarani Kaiowá resiste a avanço evangélico e pede ajuda no Mato Grosso do Sul. Comunidade indígena do Mato Grosso do Sul denunciou à embaixada alemã uma série de ataques que vem sofrendo. Não tem respeito mesmo, né, pelos povos originários. É uma coisa bem triste. É uma matéria da Pública, tá? A comunidade Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul entregou uma carta a representantes da embaixada da Alemanha no Brasil, que visitou a etnia entre os dias 11 e 14 de fevereiro para denunciar uma série de ataques que os indígenas vêm sofrendo. As violências incluem a destruição de casas de reza e a perseguição de líderes espirituais. O documento, elaborado pela Atiguazu, a grande assembleia do povo Guarani Kaiowá, detalha a situação de intolerância religiosa que ameaça suas culturas e existências. A mesma que a gente vê acontecer contra as religiões de matrizes africanas, como a gente já trouxe aqui, destruição de templos. A gente sabe quem faz isso, né? Aqui na matéria vai falar, tá? De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, entre janeiro de 20 e fevereiro de 24, pelo menos 16 grandes casas de reza do povo Guarani Kaiowá foram incendiadas no estado. O documento denuncia assassinatos e agressões contra rezadores e a destruição de artefatos centenários sagrados para a etnia. A causa dessa violência no local estaria intimamente ligada aos conflitos fundiários
e ao avanço do neopentecostalismo. Evangélicos, né? Veja bem, eu não sou contra nenhuma religião, tá? Eu sei que tem muitos evangélicos do bem, tem muitos evangélicos boas pessoas, mas é triste como as pessoas, principalmente do neopentecostalismo, querem impor às outras pessoas a religião que eles acreditam. Porque a sua religião não me obriga a nada. A sua religião obriga você, porque você acredita nela. Por que a gente não consegue respeitar a crença dos outros? Se você é evangélico, se você é neopentecostal, beleza, viva a sua vida aí. Não tente impor nos outros. O mesmo vale para os católicos, para a galera da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo, do budismo, todas as religiões. O problema é as pessoas quererem impor aos outros, e não é impor de falar, é praticando a violência, como acontece que está sendo denunciada nessa matéria dos indígenas lá do Mato Grosso do Sul, e como a gente já viu no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, evangélicos destruindo templos de outras religiões. Acho que essas pessoas não entenderam muito bem o que Jesus quis dizer ou o que está na Bíblia, né? Eu acho que deveriam estudar um pouquinho mais, tá? Vamos lá. O rezador Tito Villalva, líder Caiová, com 106 anos de idade, olha isso, precisou sair da aldeia em Carapó, Mato Grosso do Sul, para se reunir com a comitiva alemã. Originalmente, os alemães visitariam a terra dele, mas os planos foram alterados após membros da comunidade evangélica local terem descoberto que o tema do encontro seria intolerância religiosa. A fim de evitar mais conflitos, ou seja, com medo dos evangélicos, ele se deslocou 78 quilômetros, um senhor de 106 anos de idade. Ele foi até a retomada Caiová, Ive, Agerê, Terra Redonda em Guarani, em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Cercado por ao menos 100 guaranis e 10 tecurrás diferentes, como os guaranis se referem à terra, que significa lugar de ser, Villalva discursou com uma lucidez que nem mesmo o tempo pôde roubar. Uma frase inspirou aplausos. Respeitamos a sua Bíblia, mas deixem ela longe da nossa terra. É exatamente esse o ponto. Se você acredita na Bíblia, viva por ela, mas não vai encher o saco dos outros. Não vá agredir, não vá matar outras pessoas que têm uma crença diferente. E eles apelaram ao governo alemão. Para a embaixada alemã, o encontro criou canais concretos de diálogo que podem servir para melhorar a situação dos direitos humanos, aumentar a compreensão dos desafios e conflitos e encontrar soluções para a problemática apresentada pelos indígenas. É isso. Intolerância religiosa, mais uma vez. Viva a vida do jeito que você quer aí, que a sua religião te obriga. Tudo bem, não tem problema. Vive aí, evangélico, seja lá o que você for. Agora você não tem o direito de ir assassinar outra pessoa. Destruir templos de outras religiões. Cara, isso é muito, muito triste, né? Vamos a uma atualização do Igor. Do Igor e do Thiago. Saiu uma matéria ontem na UOL, do Luiz Adorno, da UOL no Rio, que conta que a versão do PM e da mulher é inconsistente. Prestem atenção. A Polícia Civil afirmou que todo o procedimento ocorreu respeitando a legislação vigente. Aspas para a corporação. Os envolvidos que se apresentaram como vítimas da ocorrência foram ouvidos e consta nos autos que o condutor da motocicleta optou por permanecer em silêncio, tendo em vista a internação e o estado de saúde do outro homem, que foi o baleado. Ele não pôde ser ouvido naquela oportunidade. Vamos dar nomes às pessoas, sempre é bom, né? O policial militar da reserva, Carlos Alberto de Jesus, de 61 anos, e a Josilene da Silva Souza, de 42 anos, a esposa dele.
O mototaxista é o Tiago Gonçalves Marques, de 24 anos, e o estudante Igor Melo de Carvalho, de 31, que foi quem foi baleado. Tá? Ai, ai. Segundo a polícia, a partir das novas evidências que surgiram, a 22ª DP da Penha do Rio de Janeiro desmembrou o procedimento e iniciou nova investigação a fim de determinar a responsabilidade de cada um, bem como os possíveis crimes praticados. Nota para a PM. Com exceção do rapaz que está hospitalizado, que já havia conversado com os agentes da unidade de saúde, todos foram ouvidos novamente e a equipe já identificou inconsistências nas declarações dos comunicantes. Diligências estão em andamento, tá lá. A Josilene teve o celular roubado na Penha, na zona norte, do Rio de Janeiro, às 23 horas de domingo. Tá? De acordo com o boletim de ocorrência, o esposo dela, o policial militar da reserva, o Carlos Alberto de Jesus, havia deixado a mulher na rua Irani, na Penha, por volta das 23 e saiu para comprar uma pizza. Quando voltou, ouviu da mulher que ela teve uma pistola apontada contra o rosto e que os assaltantes tinham levado seu celular. A mulher afirmou que os assaltantes estavam em uma moto azul. Além disso, observou que o motorista estava com uma camiseta preta e que o comparsa estava com uma roupa amarela. 2 horas depois, Josilene apontou para o marido 2 homens com características semelhantes no mesmo bairro. O PM, o Carlos, né? Como é que é o nome dele? Carlos Alberto de Jesus, hein? Emparelhou seu carro, um Golf prata, a motocicleta pilotada por Tiago. Igor estava na garupa, ele voltava para casa após ter trabalhado na noite de domingo em uma casa de samba, como a gente já falou aqui. Agora é que vem o negócio. A Josilene e o Carlos afirmaram que ele só atirou porque ele viu o Igor tentando sacar uma arma. Nem a arma e nem o celular roubado da Josilene foram localizados, né? Os depoimentos, tá. O reconhecimento foi feito por fotografias. A Josilene reconheceu o Tiago como piloto e Igor como quem puxou o seu telefone. Tiago e Igor têm provas de que não eram os assaltantes do celular de Josilene. Tiago trabalhava desde as 22 horas como motorista de aplicativo. E o Igor, como a gente já tinha falado aqui, ele trabalhou como garçom lá no Sambão da Penha, onde ele trabalha até a 1 da manhã. E tem imagens do circuito interno do estabelecimento, mostrando ele saindo do local 2 horas depois do assalto. O assalto ocorreu, segundo a Josilene, às 23 horas, e a 1 da manhã tem imagem do circuito interno que o Igor está lá trabalhando e saindo do trabalho. Tá? Tarará, tarará. A polícia militar afirmou que na delegacia um PM da reserva se apresentou como autor dos disparos. Tá? Então ele se entregou e tal. Aí, ele foi ouvido pela segunda vez na manhã de quarta, anteontem. O policial militar da reserva alterou o primeiro depoimento, dizendo que viu de Tiago e Igor fazendo movimentos suspeitos. Já não é mais tentando sacar uma arma, movimentos suspeitos. E afirmou que se confundiu nos horários. Que o roubo tinha acontecido mais tarde do que 23 horas. Estão investigando como tentativa de homicídio. Esse rapaz tem que ser preso, não o Igor. O Igor tá bem, tá melhor, não tá bem ainda. Tá melhor, ele gravou o vídeo, tá se recuperando. Quem puder, já arrecadaram 38 mil reais na vaquinha lá. Ele tem Instagram, todo mundo tem essa porcaria, né? Igor Melo de Carvalho. E ele tem o canal lá onde ele cobre os jogos do Botafogo. Diz que vai sair do hospital com a camisa do Botafogo, que ele consiga sair mesmo, que ele fique bem e que o Carlos Alberto de Jesus seja preso por tentativa de homicídio. Né? Muito simples, não é verdade? É simples assim. Lembram que eu falei, quem acompanha, lembra que o Nunes queria trocar o nome da Guarda Civil Metropolitana? Ele perdeu essa eleição hoje. Vereadores paulistanos barraram, nesta quinta-feira, foi ontem, perdão, a tentativa do Ricardo Nunes de mudar o nome da GCM para Polícia Municipal de São Paulo. Muito bem. Que delícia ver o Nunes perdendo. Porque assim, o que os parlamentares querem também
é melhorar agora a condição de trabalho dos guardas, agora que eles vão ter os poderes equiparados ao de polícia. Então eles precisam de mais proteção, mais segurança, acesso a um material melhor, mais preparo, né? Precisam ser melhor preparados, né? Como todos os que trabalham nisso aí. Aqui a Luna Zaratini, que é a líder do PT na Câmara dos Vereadores, queremos debater como melhorar a segurança na cidade, mas não aceitamos o marketing político barato, exatamente. E teve outro, o Rubinho aqui, do União Brasil, Rubinho Nunes. Ele vinha integrando a base governista, né, até o ano passado. Ele conseguiu 24 assinaturas e um projeto para substituir a proposta do prefeito. Aspas para ele. Precisamos de garantias de segurança para os profissionais e também definir a forma como eles irão atuar, até a questão da idade para aposentadoria, porque precisa ser equiparada ao de policial e tal. Então, perdeu o Nunes, perdeu a votação. Ele precisava de 2/3 e não conseguiu. Bem feito. Cara, tem uma foto aqui do prisômetro que ele inventou. Cara, isso aqui é um absurdo. Daqui a pouco o que vai faltar é essa gente trazer um mortômetro. O número de pessoas que foram mortas no dia na cidade, que é o que está faltando. Isso aqui está muito igual a 1984. Vocês leram 1984, o grande George Orwell? Não leram? Vão ler. Porque é muito isso aqui. A última do dia é uma triste. Falar um pouco da África, que vocês sabem que eu gosto muito de falar da África aqui, mas a notícia não é boa. Investigação é ampliada após doença misteriosa causar dezenas de mortes na República Democrática do Congo, diz a Organização Mundial da Saúde. A OMS afirmou ontem que as autoridades da República Democrática do Congo, junto com seus agentes, estão intensificando a investigação sobre o novo surto de doenças e mortes na província de Equateur, no norte da República Democrática do Congo. Nos últimos meses, foram detectados 3 aumentos significativos no número de casos e óbitos em diferentes regiões do país. Desde o início do ano, porém, a Equateur tem registrado um aumento de casos e mortes inexplicadas. O mais recente ocorreu na zona de saúde de Bazanguçu, onde na última semana 141 pessoas adoeceram, embora não tenham sido registradas mortes. Que bom. Já em fevereiro, a mesma região contabilizou 158 casos e 58 óbitos. Em janeiro, na zona de saúde de Bolomba, 12 pessoas também adoeceram, sendo que 8 delas morreram. Para conter o avanço da doença até então desconhecida, a Organização Mundial de Saúde e as autoridades locais estão reforçando a detecção e o monitoramento de novos casos com a mobilização de mais de 80 agentes comunitários de saúde. Ao todo, foram identificados 1.096 casos e 60 mortes nas regiões de Bazanguçu e Bolomba. Os sintomas relatados incluem febre, dor de cabeça, calafrio, suor excessivo, rigidez no pescoço, dores musculares e articulares, sangramento nasal, tosse, vômito e diarreia. Fizeram exames, testes laboratoriais, descartaram infecções como Ebola e Marburg, mas aproximadamente metade das amostras testou positivo para malária. Eles vão fazer novos exames. O que aconteceu lá? O povo se alimentou de morcego, né? Isso é um problema. E o intervalo entre o início dos sintomas e a morte foi de 48 horas apenas, na maioria dos casos. Isso é realmente preocupante, exatamente. O que mais aqui que tem? As pessoas... morcegos, que eles comeram morcegos, né? Morcegos não são os únicos animais menos convencionais que podem parar nas mesas de famílias africanas. Eles comem vida selvagem lá, né? Aqui no Brasil também come, né? Se come um monte de coisas. Você vai aí nas florestas e tal, o povo come o que der para comer, porque precisa se alimentar, certo? Eles comem chimpanzés, ratos, cobras, porco-espinhos, comem o que der para pegar. Comem também os cervídeos, né? Os veados e tudo mais. Esses tipos de animais são comidos, são zebras, gnu, tudo. O que der, o que eles conseguirem caçar, eles se alimentam disso.
A alimentação com animais selvagens é cultural, reflexo da pouca disponibilidade de carne, a nossa carne de vaca, no mercado local, tá? Não há rebanhos na região e a oferta de proteína é baixa, o que força a população a buscar alternativas. Estima-se que na bacia do Congo, por exemplo, as pessoas comam 5 milhões de toneladas de carne de animais selvagens por ano. Porque não tem outro tipo de proteína lá, não tem carne no mercado, não tem rebanho. O Congo é um país com muitas florestas, né? Quem conhece a República Democrática do Congo, tem muita floresta, então não tem muitos lugares para pastagem, então eles não criam bovídeos lá. Então não tem carne, o pessoal precisa comer, se alimentar, e eles vão e pegam no mato mesmo. Morcego, rato, cobra, chimpanzé, porco-espinho, os cervídeos, como eu falei. E o que eles conseguirem caçar, eles comem, e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, porque tem muita coisa que os animais carregam que a gente ainda não conhece. E que muitas delas podem ser prejudiciais aos seres humanos. É isso. Toda sorte para a OMS lá, porque a África é um continente lindo, com pessoas boas, povos muito sofridos assim, e esse tipo de coisa é muito triste, que eles encontrem a solução para isso e ajudem esse país tão sofrido como mais um, né? Mas um país tão lindo, que tem animais incríveis e pessoas incríveis também. Então é isso. Um ótimo carnaval para todo mundo. Um ótimo fim de sexta, um ótimo carnaval. Não sei se eu volto segunda, se tiver alguma notícia interessante eu faço aqui na segunda, talvez só na terça, tá bom? Mas é isso. Muito obrigado por quem assistiu. Quem curtiu, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, mande para os amigos, traga a galera para fazer o jornal conosco todos os dias, tá bom? Essa foi a edição desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, do Cidadania SA. Um abraço e até o próximo.